Fala galerinha, fala turminha, falou bicho, sejam bem-vindos aí ao canal Pô Bicho Matemática. Hoje nós vamos fazer as questões da FUVEST 2021, primeira fase, hein? Ó, o caderno V, tudo bem? Eu vou deixar para você também ao final aí a prova em PDF, para você poder baixar e o gabarito, joia? Então vamos que vamos, bicho. Olha só, hein? Vamos lá. Questão 1, dá uma olhadinha só na questão. Eu vou ler com vocês. A figura ilustra graficamente uma região de um bairro, com ruas ortogonais entre si. O ponto X indica um condomínio residencial e o ponto Y indica a entrada de um parque. Três moradores realizam caminhos diferentes para chegar ao ponto Y, partindo do ponto X, certo? Ilustrado com cores diferentes. Se A, B e C representam as distâncias percorridas por esses moradores nesses caminhos, é correto afirmar que, e aí a gente tem aqui, ó, será que a distância A é igual a B, que é igual a C? E por aí vai, né? B é igual a C, mas é menor que A. Então a gente vai ter que calcular. Esse exercício ele é bem simples, ele é bem rápido, tá certo? Olha o que a gente pode pensar aqui, ó. O caminho A, ele faz isso aqui, ele começa aqui para cima e desce. Se a gente tomar como uma unidade cada quadradinho desses, é simples esse exercício, é só nós contarmos, olha só. Partindo aqui então do X, ó, eu tenho um quadradinho, 2, aqui em cima, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí vai descer, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então eu tenho aqui, pessoal, a distância A deu 20 unidades, ok? Vamos para B agora? Essa do meio aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, aí desceu. 5, 6, 7, 8. Na horizontal, 9, 10, 11, 12. Desceu. 13, 14 e mais 2 aqui. 15, 16. Então, a minha distância B é igual a 16. Certo? E a distância C agora, como é que fica? Olha só. Partindo do X, ó. Uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí virou na horizontal. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa! O C também deu 16. Então eu já sei que B é igual a C. Olha só nas nossas alternativas o que eu vou ter, ó. Olha só, B é igual a C. Tenho na alternativa A, na alternativa B também, certo? Só que tem um detalhe, né? Olha só. O A, ele é maior de todos. Então o B e o C são menores que o A. Então dá uma olhadinha aqui, ó. B é igual a C, só que eles dois são menores que o A. Alternativa B. B de bacana esse exercício, hein? Belezinha, tá bom? Então é isso aí. Vamos para o exercício 2 agora. Dá uma olhadinha só. Qual dos gráficos representa uma relação entre as grandezas x e y, em que y sempre diminui à medida que o x aumenta? Isso aqui é bem fácil, gente. É bem interessante esse exercício. Ele é bem tranquilo, hein? Por quê? Porque você sabe que uma função, quando uma função ela é crescente, o que acontece? Conforme o meu x aumenta, o meu y também aumenta, que é o caso que acontece aqui, ó, nesse comecinho. O meu x, por exemplo, aqui ele é 1, depois aqui ele é 2, tá vendo? Ó? 1, 2 e isso. Ó. Olha, o meu y também aumenta aqui, ó, dá uma olhadinha só. Só que depois ele desce, então isso aqui é decrescente quando cai. Então, esse exemplo da D, que eu comecei pela D, ela é crescente e decrescente. Não é o caso, porque ele diz que à medida que o x aumenta, o y diminui. Na letra A, eu tenho uma função constante. Ó, o meu x está aumentando, tá vendo? Ó? Só que o meu y mantém aqui. Ó, é a mesma coisa, sempre, ele é constante. O meu y não muda e o meu x aumenta. Então, também não é essa. Aqui eu tenho uma função decrescente, o meu x está aumentando e o y diminuindo, beleza. Só que chega aqui, ó, ela também é constante. Então não serve para mim. Vou mostrar para você agora a letra C. Ela é decrescente no começo e depois ela é crescente. Ele quer saber o quê? À medida que o x aumenta, o y diminui. Então tá aqui, ó, a minha letra E. E por quê, gente? Olha lá, à medida que o meu x aumenta, dá uma olhadinha aqui, meu x está aumentando, ó. Quando você reflete aqui, você rebate no y, ó, o y está sempre diminuindo, ó. O meu x aumenta, o meu y está diminuindo. X aumenta, y diminui. Isso é uma característica de uma função decrescente, certo? Então tá aqui.
Alternativa E. E de esperto, hein? Maravilha? Então é isso aí. Agora vamos para o exercício 3. Olha só, hein? Aqui a gente tem uma tirinha aqui, né? Olha que interessante, hein? Vou ler com vocês, olha só. Saudades, primo, você é um cara ímpar. Você diz isso para todo mundo aqui na festa. Aí ele fala assim, bacana ver a turma, continua linda, né? Bacana ver que a turma continua linda. Verdade, é uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Você sabe quem é aquele sujeito? Também não conheço, é um primo distante. Ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Olha que interessante essa história então, né? Aqui está fazendo uma analogia entre grau de parentesco, né? Eles são primos, mas ao mesmo tempo os números das camisetas deles aqui são números primos. E você sabe que o número primo é aquele que é divisível apenas por um e por ele mesmo. Então ele é divisível por 2 algarismos, e são 2 algarismos, gente, distintos, tá bom? Por um e por ele mesmo. Então olha só, agora a gente lendo aqui. O quadrinho aborda o tema de números primos, sobre os quais é correto afirmar que... Então vamos lá, olha só. Todos os números primos são ímpares? Não, né? Porque a gente tem um par aqui, o único par que é primo é o número 2. Então a primeira é falsa, não vale a primeira. Existem no máximo 7 trilhões de números primos? Você também sabe ou deve saber disso, que os números primos eles não têm uma contagem finita, certo? Aí vem para cá, todo número na forma 2 elevado a n mais 1, sendo n um número que pertence aos naturais, é primo? Bem, só se a gente pensar aqui, ó, se o n for igual a 3, eu vou ter que 2 ao cubo, n igual a 3, né, mais 1 é primo. Bem, 2 ao cubo é 8, 8 mais 1, 9. 9 não é primo, certo? O 9 não é primo, tá certo? Porque ele é divisível por 1, por 3 e por 9. Então eu tenho 3 números que são divisíveis aí, não 2. Aqui, entre 24 e 36, existem somente 2 números primos? Olha só, então ele está falando o seguinte, ó, 24, 25, 26. Eu vou chegar aqui até o número 36. 30, 31, vou descer. 32, 33, 34, 35 e 36. Você sabe que o único par primo que nós temos é o 2. Então todos os pares eu já vou eliminar. Tá certo? Tá aqui, ó. Eliminei. O 25 está na tabuada do 5, então ele é divisível por 1, por 5 e por 25. Eu também elimino. O mesmo caso o 35, ele é divisível por 1, por 5, por 7 e por 35. O 27 está na tabuada do 3 e o 33 está na tabuada do 3 e do 11. Então ele também não é primo. Quem que sobrou de primo para a gente? Ó, o número 29 e 31. Então entre 26 e 36 existem somente 2 primos? Sim. Alternativa D. Então fechamos aí o exercício 3 da prova. Letra D. Vamos para a questão 4? Essa é bem legal, hein? Olha só, vou ler com vocês. 3 triângulos equiláteros e 2 quadrados formam uma figura plana como ilustrado. Está aqui a minha figura plana. Seus centros são os vértices de um pentágono irregular. Então olha só, o centro desse quadrado, desse triângulo equilátero aqui, ó, desse outro quadrado aqui do lado direito, né, o centro desse triângulo equilátero e desse, eles estão formando o que para mim aqui? É um pentágono, que é essa figura mais escura aqui no meio. Ele tem 5 lados, ele é irregular por quê? Porque ele não tem as medidas todas iguais, tá bom? Olha só. Se T é a área de cada um dos triângulos, tá? T é a área de um triângulo, e Q é a área de cada um dos quadrados, então qual que seria a área desse pentágono aqui do meio? Olha como é tranquilo. Se você perceber, ó, esse quadrado, se eu dividir em 4 partes, tá vendo aqui, ó? Essa área do pentágono é 1/4 do quadrado. Então eu posso dizer o seguinte, vou subir um pouquinho aqui, que eu tenho que o quadrado Q sobre 4 é a área do pentágono que corresponde aqui a 1/4 do quadrado. Como eu tenho outro quadrado aqui em cima, olha o outro quadrado aqui, ó. Isso também é 1/4 desse quadrado aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É uma parte de 4. Então, dos quadrados eu tenho Q sobre 4 mais Q sobre 4. E dos triângulos, pessoal, dá uma olhadinha só. Se eu chegar aqui e descer aqui e dividir esse meu triângulo, olha só, eu vou ter que essa parte é exatamente quanto? Ela é 1/3, né, desse triângulo aqui, é uma parte de 3 desse triângulo. A mesma coisa vai valer para esse aqui de cima e vai valer para esse aqui do lado, ó.
Então eu tenho o que aqui? Eu tenho que o triângulo, uma parte do triângulo aqui é t sobre 3, para o outro triângulo t sobre 3 e para o outro triângulo 3 sobre 3. Então a minha área do pentágono, a minha área total do pentágono vai ser quem aí, ó? É só eu somar. Vai ser 1q sobre 4 mais 1q sobre 4, eu tenho 2q sobre 4. E 1t sobre 3 mais 1t sobre 3 mais 1t sobre 3, eu tenho 3t sobre 3. Certinho? Aí então a minha área total vai ser quem? Minha área final. Eu posso simplificar o 2 com 4, fica q sobre 2, mais, cancela o 3 com 3, mais t. Então eu tenho que a minha área aqui do meu triângulo vai ser exatamente q sobre 2 mais t. Olha aqui, ó, alternativa C. Beleza? Então é isso aí. Exercício 5, hein? Eu vou ler com vocês, dá uma olhadinha. Um comerciante adotou uma forma de pagamento, como forma de pagamento, uma máquina de cartões, cuja operadora cobra uma taxa de 6% em cada venda. Para continuar recebendo exatamente o mesmo valor por cada produto, ele resolveu aplicar um reajuste nos preços de todos os produtos da loja. Se P era o valor de uma mercadoria antes da adoção da máquina, o novo valor V deve ser calculado por... Aí nós temos as alternativas aqui, ó, certo? Então, qual será o nosso novo valor V? Se você perceber, olha que interessante. P é o meu valor inicial. Tudo bem? Valor inicial. E desse valor inicial eu vou chegar num valor V, que é o meu valor final. Até aqui, belezinha, certo? Eu vou descer um pouquinho aqui, ó. Então o que vai acontecer agora, pessoal? Você vai entender o seguinte, que o meu valor inicial, ele era quanto antes, né? Ele era o meu valor final, só que ele não tinha esse acréscimo de 6%. Então tá aqui, ó. Eu vou tirar esse valor dele, do final. V menos 0,06. Você sabe que 6% é 6 dividido por 100, que dá 0,06. Então tá aqui, ó. Então o que eu tenho aqui? Que o meu P é quanto? Eu tenho 1V menos 0,06V. 1 menos 0,06 dá exatamente 0,94V. Tudo bem? E aí a gente descendo aqui, o que eu tenho? Que o meu P, né? No caso ele pergunta pra gente assim, né? O novo valor de V, ó, qual que é o meu novo valor de V? O 0,94 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 0,94. Então está aqui a minha resposta. O meu novo valor de V vai ser exatamente o valor de P dividido por 0,94. A alternativa D, certo? D de dado aí, beleza? Então é isso aí. Vamos lá, pessoal. Agora o exercício 6 para você, hein? Vou ler aqui. Uma treinadora de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação em seus treinos de arremesso à cesta. Cada jogadora recebe 5 pontos por arremesso acertado e perde 2 pontos por arremesso errado. Ao fim de 50 arremessos, uma das jogadoras contabilizou 124 pontos. Qual é a diferença entre as quantidades de arremessos acertados e errados dessa jogadora? Olha que legal, essa questão da FUVEST, ela é um sisteminha linear, né? Por quê? Porque ela vai trabalhar com 2 incógnitas e 2 equações. Quais são as minhas equações? A quantidade de acertos mais erros da jogadora deu quanto? Ela fez 50 arremessos, tá certo? E você sabe que ela ganha 5 pontos para cada arremesso acertado. Então tá aqui, ó, 5A. Só que ela perde 2. Se ela perde é menos. 2 pontos para cada erro dela, aí para cada, né, lançamento errado. Isso contabilizou quantos pontos no final lá? 124. Então tá aqui, ó, eu tenho um sisteminha linear para resolver, ok? Vamos continuar essa continha agora? Eu posso substituir aqui, ó, E é igual a quanto? Ó, 50, jogo o A para o outro lado, 50 menos A. Então eu vou fazer pelo método da substituição. Eu vou substituir no lugar do E aqui embaixo, eu vou colocar 50 menos A. Tudo bem? Olha só, então ficou assim, ó. 5A menos 2 vezes o E, que vale exatamente 50 menos A. Isso tem que dar 124.
4. Vamos fazer a propriedade aqui, a distributiva, ó. Então ficou assim, 5A menos 2 vezes 50 é 100, menos com menos dá mais, 2 vezes A, 2A. Isso tudo dá quanto? 124. Legal? Então fazendo essa continha, 5A mais 2A eu tenho 7A, que é igual a 124 mais 100. 7A vai ser exatamente 224. Agora, se eu dividir, ó, 7 que está multiplicando, ele passa dividindo, ó. 224 dividido por 7. Tá aqui, ó. Opa, tinha esquecido de descer. Então tá aqui. Quem é o meu A, então? 224 dividido por 7 dá exatamente 32. Opa, então ela teve 32 acertos. Bem, olha aqui comigo aqui em cima. Se acertos mais erros dava 50 e ela acertou 32, logo os erros dela aí, né, nas cestas foram de quanto então? Só você fazer 50 menos 32 dá 18. E a pergunta do exercício é, olha lá, qual a diferença, certo? Entre a quantidade de arremessos acertados e errados. Se a gente fizer então aqui 32 menos 18, vai dar exatamente, olha lá, 14. Então tá aqui a nossa resposta, 14, ó, alternativa B. B de basquete, hein? Tá certo? Então é isso aí, aqui está o exercício para você. Ó, exercício 7 agora, hein? Vamos lá. Alice quer construir um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 60 centímetros por 24 por 18, com a menor quantidade possível de cubos idênticos, cujas medidas das arestas são números naturais. Quantos cubos serão necessários para construir esse paralelepípedo? Então, rapidamente, vou fazer um esboço aqui para você. Eu tenho aqui esse paralelepípedo, ok? Tá aqui, ó, mais ou menos isso aqui. Que dimensões ela tem aqui? 60 centímetros, 24 por 18. Então tá aí. Ele quer saber quantos cubos, né, no caso de arestas aqui, com números naturais, né, que são números inteiros, vão caber aqui dentro, ó. Quantos cubinhos cabem aqui na hora de eu colocar esse... Quantos cubinhos cabem aqui dentro para eu preencher todo esse paralelepípedo? Só que é um detalhe, ó, ele quer a menor quantidade possível de cubos. Bem, se eu quero a menor quantidade de cubos, você concorda comigo que essa aresta do cubo tem que ser a maior possível? Quanto maior os cubos, vão caber menos cubos aqui dentro. Essa é a ideia, a menor quantidade de cubos. Tá? Para eu ter a menor quantidade de cubos, eu preciso ter a maior aresta do cubo. E quando eu falo em maior aresta, eu estou falando exatamente do máximo divisor comum. Porque o MDC, que é o máximo número que eu vou ter que vai dividir esses três lados do meu paralelepípedo. Então eu tenho aqui 60, 24 e 18. Como é que eu faço o MDC? Eu vou dividir ele por fatores, né, números primos aí. Então, como tudo aqui é par, eu vou dividir por 2. Por 2 dá 30, 12 e 9. Opa, o 2 dividiu todo mundo? Então você faz bolinha nele. Tudo que for bolinha nele vai ser o meu... Vou usar esse número para calcular o meu MDC. Vamos continuar dividindo? Por 2 dá para continuar aqui, ó. 30 dividido por 2 dá 15. Por 12 dividido por 2 dá 6. Opa, o 9 não dá para dividir, então eu copio o 9. Opa, esse 2 não dividiu todo mundo, então eu não coloco bolinha nele, tá bom? Vou dividir por 2 novamente, copio 15 porque não dá, 6 dividido por 2 dá 3, e o 9 eu copio. Ele não dividiu todos, eu não ponho bolinha nele. Agora eu vou dividir por 3, ó. 15 dividido por 3 dá 5, 3 dividido por 3 dá 1 e 3 dividido por 3 dá 9. Opa, esse 3 dividiu por todo mundo, bolinha nele, tá certo? Agora eu vou dividir por 3 novamente aqui, ó. Eu copio o 5, ok? E... por fim, o 5, aqui divido por 5 e deu tudo 1 no final. Aqui, ó, desce um pouquinho. Aqui, ó. Então, qual que vai ser o meu MDC, pessoal? Vou pôr aqui do lado, ó. O meu MDC é exatamente os bolinhas nele que eu fiz aqui, ó, que é 2 vezes 3. Então, o meu MDC é 6. Ah, então esse é o meu máximo divisor comum que eu tenho? Isso. Então, se eu pegar 60 dividido por 6... nessa lateral aqui, né, no comprimento, eu tenho 10 cubinhos que vão caber aqui. Aqui agora nessa largura, 24 dividido por 6, eu tenho mais 4 cubinhos que vão caber aqui nessa lateral aqui, ó. Tá certo?
E na altura, eu tenho 18 dividido por 6, eu vou ter 3 cubinhos aqui na minha altura também que eu tenho. Somando a quantidade de cubos que eu tenho aqui, 14 mais 3, 17. Só que toma cuidado, porque não é a soma que eu vou fazer, gente. Isso aqui, ó, tanto que nem tem esse resultado aqui em cima. Eu fiz de propósito para você. Você não pode somar. Por quê? Porque se eu tenho a quantidade de cubos aqui no comprimento, eu vou multiplicar pela largura e pela altura, porque é a quantidade total de cubos que cabe aqui dentro. Então eu vou fazer 10 vezes 4 vezes 3. 10 vezes 4, 40 vezes 3. Eu tenho 120. Alternativa E. E de esperto, hein? Tá certo? Então é assim que a gente vai fazer esse exercício. Letra E. Agora vamos para o exercício 8. Olha só. Um aplicativo de videoconferências estabelece para cada reunião, olha só, um código de 10 letras usando o alfabeto completo de 26 letras. A quantidade de códigos distintos possíveis está entre, aí tem lá 10 bilhões e 100 bilhões, 1 trilhão e 10 trilhões, 100 trilhões e 1 quadrilhão. Esse exercício aqui, qual que é a ideia? Você vai ter um código formado por 10 letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Só que para cada letrinha dessa eu tenho 26 opções de escolha. Então é como se eu tenho 26 para escolher aqui. Para outro eu também tenho vezes 26, porque aqui não está dizendo que são letras distintas, então, né, eu posso repetir minhas letras, mas eu vou ter a quantidade de códigos distintos sim, né, porque são todos a quantidade total que eu vou ter aí de combinações. Esse exercício é de análise combinatória. Continuando esse raciocínio, eu tenho 26 vezes 26 vezes 26, então eu vou ter que 26 elevado a 10, porque é 26 vezes ele mesmo por 10 vezes. Essa seria a minha resposta, mas eu não tenho ela aqui no enunciado. Olha que interessante que foi dado para mim, olha a dica aqui, ó. Se a gente vai usar o quê? Note e adote que log de 13 na base 10 vale 1,114 e 1 bilhão é a mesma coisa que 10 elevado a nona. Por que ele está te dando isso? Porque de alguma forma você vai ter que usar isso. A gente vai usar agora isso. Gente, quando essa conta é muito grande, não dá para a gente fazer 26 vezes 26 vezes 26, 10 vezes isso. Então, quando a conta for muito grande, você desconfie. A gente vai ter que fazer ela por um outro caminho. E o caminho vai ser esse que eu vou fazer com você agora aqui, ó. Presta atenção. O meu resultado da minha conta é exatamente 26 elevado a 10. Como é que eu vou chegar nos bilhões, nos trilhões lá de cima? Eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Ó, log de R é igual a log de 26 elevado a 10. Beleza? Então tá bom. Então meu log de R vai ser quem? Você sabe que o 26 é 2 vezes 13. Então tudo isso está elevado a 10, ó. Beleza? Tranquilo. Então eu sei que o meu log de R vai ser quem? Log, olha só. Como eu tenho um produto, tudo está na potência aqui elevado a 10, eu tenho que é log de 2 elevado a 10 vezes 13 elevado a 10. Tudo bem? A mesma coisa que eu estou escrevendo até aqui. Vamos continuar aqui em cima agora. Então o meu log de R é exatamente quem? Olha só, eu vou aplicar a propriedade agora, né, do produto, dos logaritmos, que o produto ele pode ser escrito numa soma. Então isso aqui é log de 2 a décima mais o log de 13 elevado a décima. Tudo bem? Então tá aqui. Agora um detalhe interessante para você, hein? Eu vou fazer aqui em cima, ó, o 2 elevado a 10, você sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 1024. Então eu posso aproximar esse 2 elevado a 10 de 1000. Por que eu posso aproximar? Porque ele está dizendo, né, aqui para a gente no enunciado, está entre quem? Então eu tenho um valor aproximado aqui no meu enunciado. Então eu vou colocar aqui 2 elevado a 10 é 1000. E você sabe que 2 elevado a 10 é 10 ao cubo, porque 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Tá bom? Então vamos utilizar isso aqui agora aqui embaixo, ó. Olha só. Então ficou assim. Log de R é exatamente quem? Log de 2 a décima, né? E 2 a décima eu vou escrever 10 ao cubo, olha lá. Mais log de 13 elevado a 10. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Olha só. Log de R é exatamente quem? Eu vou aplicar uma propriedade aqui, ó. A potência no logaritmo, ela tomba.
Então ficou 3 vezes o log de 10 mais, outro 10 tombou também, 10 vezes o log de 13, na base 10. Então eu tenho que o meu log de R é quem? 3 vezes. Bem, log de 10 na base 10, você sabe que é 1, ok? Pela definição lá. E aqui eu tenho 10 vezes o log de 13. Opa, o log de 13 está aqui, ó. Ele vale 1,114. Então está aqui, ó, 1,114. Então eu tenho que o meu log de R vai ser 3 vezes 1, 3, mais 10 vezes 1,114, a vírgula anda uma casa para a direita, 11,14. Logo, o meu log de R vai ser 3 mais 11,14, 14,14. E agora a gente vai concluir o exercício, hein? Aqui minha base é 10, que ela está implícita, né? Quando não tem nada, você sabe que a base é 10. Aplicando o conceito de logaritmo, o que a gente faz? 10 elevado a quanto que dá R? A base vai por baixo e tuf, dá um totozinho. Vou fazer aqui embaixo, então. Ficou assim, ó. 10 elevado a 14,14 é igual a R. Olha que interessante. Então, o que eu tenho aqui, ó? Que o meu resultado vai ser 10 elevado a 14. E você sabe que 10 elevado a 14,4 é aproximadamente 10 elevado a 14. São 14 zeros. Bem, no enunciado disse o seguinte, se 10 elevado a nona é 1 bilhão, certo? Ó, 9. Para 14 eu tenho mais 3 zeros, então vai para trilhão, certo? Então eu tenho aí, no caso, eu vou ter trilhões. Olha aqui no enunciado. Tá aqui, ó. 100 trilhões e 1 quadrilhão. Será que é a alternativa E? Vamos conferir se é exatamente a alternativa E. Eu vou fazer com você aqui embaixo, ó. Como eu tenho 14 zeros, tá aqui, ó. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha lá, vamos lá. Mil, milhão, bilhão, 100 trilhões. Então esse valor está exatamente entre 100 trilhões e 1 quadrilhão. Porque eu aproximei aqui, né? Eu arredondei para menos aqui, o 1024. A alternativa E de entendi. Espero que você tenha entendido esse exercício. Vamos lá, pessoal? Agora, exercício 9, hein? Olha só. Vamos ver. Na figura, os segmentos AC, tá aqui, esse grandão aqui, AC, e DE são paralelos entre si. Maravilha. E perpendiculares ao segmento CD. Então aqui eu tenho 90 graus, ó. Ele é perpendicular, tá certo? O ponto B pertence ao segmento AC, tá aqui o B, ó. Ele pertence ao segmento AC. F é o ponto médio do segmento AB. Então esse F divide o AB em partes iguais aqui, ó. Tá bom? E ABE é um triângulo equilátero. ABE é um triângulo equilátero, de lado 6. Então aqui eu tenho 6, essa outra aresta vale 6, e aqui embaixo eu já posso até colocar, né? AF é 3 e FB é 3, porque 6 é tudo e o F é ponto médio. Beleza. Além disso, o segmento BC vale 10, tá aqui, certo? Unidades de comprimento. E o segmento AE mede 6. Cadê o AE? AE, tá aqui, já tenho enunciado, vale 6. A medida do segmento DF, ele quer saber esse segmento aqui, ó, o DF. A quanto que vale esse segmento? Se você conseguir fechar aqui, entender que isso aqui é um triângulo retângulo, né, que tem 90 graus aqui, ó, não é verdade? Eu consigo fazer um teorema de Pitágoras aqui, resolver, descobrir essa distância DF. Será que isso é possível? Vamos pensar comigo aqui. Olha que interessante. Esse vermelhinho eu sei quanto vale. Não é verdade? Ó? Ele vai valer 10 mais 3. Então ele vale 13. Tudo bem? Esse aqui, gente, olha que interessante. Esse vermelhinho aqui na vertical, ele corresponde exatamente à altura de um triângulo equilátero. E você sabe que a altura do triângulo equilátero, se você não sabe ou não lembra, é isso aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero é exatamente o quê? L, que é o lado dele, raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo essa continha, quem que vai ser, então, a minha altura, essa minha altura aqui, ó? Vai ser exatamente quem? Vai ser o L, que é 6, que é o lado do triângulo equilátero, raiz de 3 sobre 2. Então, essa altura do triângulo equilátero que corresponde à minha altura desse
desse triângulo retângulo, eu cancelo 6 dividido por 2, dá 3. 3 raiz de 3. Então aqui embaixo, agora para facilitar para você, eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou desenhar esse que eu quero descobrir aqui, que eu vou chamar de x, pode ser? Aqui é um triângulo retângulo. Essa medida é 13 e aqui eu acabei de achar essa altura aqui é 3 raiz de 3. Vamos fazer um Pitágoras aqui? Olha só. Então vai ficar assim, hipotenusa ao quadrado é o quê? É um cateto ao quadrado, tanto faz a ordem aqui, mais o outro cateto ao quadrado. Então eu tenho que x ao quadrado vai ser quanto? 3 ao quadrado é 9 e raiz de 3 ao quadrado eu cancelo, dá 3. Ficou 9 vezes 3 mais 13 vezes 13, 169. X ao quadrado vai ser 27 mais 169. Vou vir para cá. 27 mais 169 é exatamente 196. Tirando a raiz quadrada de 196, isso vai dar exatamente 14. Olha lá, letra A. Aqui em cima, letra A, 14, unidades de medida. Tá certo? Então é isso aí. Agora vamos para o exercício 10, hein? Você está vendo que tem uma circunferência aqui, né? E tem essa parte rachurada, que é essa parte pintadinha aqui. Vamos ver o que ele está perguntando para a gente. Vamos descer um pouquinho aqui, olha lá. A região rachurada do plano cartesiano, essa aqui de cima, tá? XOY, contida no círculo de centro, na origem O e raio 1, certo? Mostrada na figura, pode ser descrita por... Aí eu tenho as alternativas aqui, né? O que a gente percebe? Que esse exercício está envolvendo a equação da circunferência. E você lembra que a equação da circunferência é exatamente o quê, né? X ao quadrado, como ela está na origem aqui, do meu sistema, mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Bem, x ao quadrado, a minha variável, a minha incógnita vai ficar aqui, mais y ao quadrado é igual, o raio vale 1. Então, 1 ao quadrado é 1. Essa é a minha equação da circunferência. Ok? E o que eu estou querendo nela aqui, né? Eu quero esses valores que estão dentro da equação aqui da circunferência, só que ao mesmo tempo é só esse trechinho que está aqui, É só esse trecho aqui, que está aqui. É isso que eu quero da circunferência. Então vamos pensar por partes? Vou fazer um desenho aqui, Na minha circunferência, né, essa de raio 1 aqui, que eu tenho, eu quero esses valores que estão aqui dentro, tudo bem? Então tá aqui. Então a gente sabe que nessa minha equação da circunferência, eu quero todos os valores que são menores ou igual a 1. Porque não pode passar de 1 aqui, certo? Então tem que ser valores menores ou igual a 1. Eu quero então saber, é isso aqui, gente, é essa intersecção entre esses valores que estão aqui dentro, mas ao mesmo tempo, eles estão só nesse pedaço aqui, tá? Então meu primeiro passo foi encontrar que eu quero valores que estão dentro da circunferência, menor ou igual a 1, mas ao mesmo tempo agora, presta atenção aqui, eu tenho nessa circunferência esses valores que estão para cá, todos esses, né? Então, que seria essa equação da reta aqui. E você sabe que a equação da reta ela é do tipo, né? Vamos pegar uma equação reduzida, ax mais b. Tudo bem? Então tá aqui os valores dela. Olha que interessante, Ela é do tipo ax mais b. Quem então vai ser a minha equação? Olha só, eu tenho que o meu a, o meu x, quando o x aqui, vale menos 1, certo? Então vai ficar menos 1 vezes a, dá menos a mais b. O meu y vale quanto quando o meu x é menos 1? O meu y vale 0. Então eu tenho que menos a mais b é igual a 0, certo? E rapidamente, fazendo a mesma equação agora, substituindo nesse ponto 1 aqui de cima, quando o meu y vale 1, certo? O meu x vale 0. Então ficou 0 vezes a, que é 0, mais b. Opa, b é igual a 1. Então logo, o que eu tenho aqui? Logo, a minha equação dessa reta, ela é do tipo, né? Y é ax mais b. Olha só, como o meu b vale 1, substituindo 1 aqui, a é igual a 1 também. Então ficou ax mais b, tá aqui. X mais 1. Y é igual a x mais 1. Então, pessoal, no caso, o que eu tenho agora? Eu tenho que escolher valores que estão para cá, menores que esse x aqui, Tá vendo? Então, o que eu faço? Eu posso fazer uma equação aqui geral, que seria x menos y mais 1 igual a 0, tudo bem? E aí, o que eu faço agora, né? No meu caso, eu tenho que x menos 1
menos y mais 1 tem que ser menor ou igual a zero. Eu vou utilizar essa outra aqui, que é exatamente esses valores aqui menores aqui, ó, que estão aqui para cima. E a minha resposta do exercício é exatamente a intersecção entre a minha circunferência e a minha equação da reta que está aqui. Essa é a intersecção. Então eu tenho que fazer a intersecção entre x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Que é menor ou igual a 1. A intersecção dela com quem? Com x menos y mais 1 menor ou igual a zero. Se eu for procurar nas alternativas, ó, tá aqui, ó, menor ou igual a 1 eu tenho aqui na alternativa A, menor ou igual a 1 eu tenho na alternativa C, certo? E na alternativa D também. Só que eu não estou encontrando esse valor x menos y mais 1 menor ou igual a zero. Se eu multiplicar por menos 1 a minha equação aqui, ó, para trocar o sinal dela, o que eu vou ter? Eu vou ter que y vira positivo, o x fica negativo, o 1 que era positivo fica negativo e eu troco o sinal. Aí vamos ver se eu encontro essa outra aqui, a intersecção da primeira com a segunda. Ó. Y menos x menos 1 é maior ou igual a zero. Eu também não tenho, porque ele igualou a 1 aqui, tá vendo? Então beleza, eu ponho y menos x é maior ou igual a 1. Pronto, agora sim, ó. Eu vou pegar essa e essa aqui. Vamos ver se eu tenho? Olha lá. Vai ser exatamente quem? Se você dá uma olhadinha na alternativa C, olha lá. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1 e y menos x maior ou igual a 1. A alternativa C. C de caramba, meu. Né? Olha só, esse exercício aqui puxou um pouquinho. Então, novamente, que a folha estava fora, né? Eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal da minha equação aqui, o sinal dos valores, e também da minha desigualdade aqui, eu tenho esse valor. Y menos x maior ou igual a 1. Olhando nas alternativas, é exatamente a alternativa C, que é a intersecção entre esses dois valores, que vai dar esse trechinho aqui de cima. Tá joia? Então tá aí resolvido mais um exercício da FUVEST, hein? Exercício 11 agora, pessoal. Se a minha função f, né, de reais para os reais aqui, e g, reais em reais, são funções dadas por f de x é igual a c mais x ao quadrado, onde c pertence aos reais e g de x é igual a x, seus gráficos se interceptam quando? E somente quando ele quer que você descubra o valor do c. Então vamos por partes? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Vou pegar uma outra caneta. Eu tenho que f de x é quem? É c mais x ao quadrado. Beleza? E g de x é x, igual a x. Então, beleza. Você concorda comigo? Para essas funções, se elas se interceptam, logo elas têm um ponto em comum, certo? Elas vão ter algum ponto, elas se cruzam, então tem um ponto em comum aí. Então existe uma solução para isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar a primeira equação com a segunda, certo? Jogando tudo para o mesmo lado, eu tenho o quê? Que x ao quadrado menos x mais c é igual a zero. Olha só, eu tenho uma equação de segundo grau aqui. Vamos resolver essa equação? Então eu tenho o meu delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Logo, o meu delta é quem? O b, ó, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 do x ao quadrado vezes o c, que é c mesmo, né? Então, o meu delta vai ser 1 menos 4c. Então, tá aqui. Eu tenho o meu delta. Então, voltando, como eu acabei de falar para vocês, ó, vou trazer para cá. Como eu tenho que essa minha equação, ela tem solução, ela tem um ponto que se intercepta, então o meu delta, ele não pode ser menor que zero, porque não existe raízes, certo? Então o que eu tenho? Como ele tem uma solução, aqui no caso ele diz, somente quando vai haver essa solução, o meu delta tem que ser maior ou igual a zero. Tudo bem? Então eu vou pegar 1 menos 4c, tem que ser maior ou igual a zero. Então eu tenho que deixar o 4c desse lado, jogo 1 para o outro lado, fica menos 1. Eu vou multiplicar por menos 1 porque eu quero o valor positivo para o c, eu tenho que 4c, eu troco o sinal da minha desigualdade agora é igual a 1, logo c tem que ser menor que 1/4. C é menor ou igual a 1/4. Opa, tá aqui. C é menor ou igual a 1/4. Se a gente olhar nas alternativas, está aqui, ó. C tem que ser menor ou igual a 1/4, alternativa A. Tudo bem? Então fechamos aí mais um exercício da FUVEST, hein? Vamos para o 12º agora. Vamos lá? Exercício 12, pessoal. Um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo,
cujos catetos medem 12 e 35 centímetros. A partir desta peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo. A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro está mais próxima de quanto? Então vamos por partes, pessoal. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Dá uma olhadinha. Vou tentar, né? Olha lá. Opa. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? Olha lá, ele falou, ele tem um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo. Os catetos são 12 e 35. Então o maior está aqui embaixo, certo? E 12 está aqui. Você sabe que a hipotenusa é o maior lado desse triângulo. Maravilha. Ele precisa extrair o maior quadrado possível daqui. Esse quadrado, pessoal, ele vai estar aqui dentro, sei lá, eu vou desenhar mais ou menos aqui assim, ó. Esse seria o quadrado que ele precisa. Então, tudo depende do lado desse quadrado, né? O maior quadrado possível é o maior x possível que eu possa ter aqui, ó. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Esse exercício é uma semelhança de triângulos, pessoal. Eu tenho um triângulo aqui em cima, pequenininho, e tenho esse triângulo grandão aqui, ó. Que é todo esse triângulo aqui. Consegue enxergar os dois triângulos? Então, eu tenho um triângulo pequenininho aqui, e o triângulo grandão aqui, ó. Semelhança de triângulos. Tudo bem? Então tá. Agora, qual que é essa medida de cima aqui, ó? Pensa comigo. Se toda essa lateral vale 12, se eu tirar o x daqui de baixo, o que sobrou aqui em cima para mim, ó? 12 menos x. Certo? Então aqui eu tenho 12 menos x, que é esse pedacinho aqui de cima. Tudo isso vale 12. Se eu tirar o x daqui, ó, se eu tampar o x, o que sobrou ali em cima? Ó? 12 menos x. Tudo bem? E aqui eu tenho o meu x mesmo. Vamos fazer a comparação do triângulo agora? Olha só, vem comigo aqui, ó. Vou tentar ajeitar aqui. Isso. Eu tenho, vamos pegar a basinha desse triângulo, que é 12 menos x. Vou dividir pela basona desse triângulo, que é 12. Tudo bem? Do outro lado, eu tenho a base, desculpa, aqui era a minha alturinha, né? A altura desse triângulo, a alturinha é 12 menos x, a alturona desse é 12. Agora a basinha desse é x e a basona do grandão aqui, ó, é 35. Nessa conta que eu vou fazer. Vamos lá então? Eu vou multiplicar em cruz, certo? Eu tenho que 12 vezes x é igual a quanto? Eu tenho 12 menos x que multiplica 35. Fazendo essa continha, eu tenho 12x é igual. Bem, vou fazer aqui 12 vezes 35, tá? Isso vai dar 420, ó, aplicando a distributiva. E mais com menos dá menos, 35 vezes x é 35x. Passando o menos 35 para esse lado, eu tenho que 12x mais 35x é 420. Tudo bem? Agora, então concluindo, eu tenho que 47x vale 420, o meu x é quanto? O 47 que está multiplicando, ele passa dividindo. Logo eu tenho 420 dividido por 47, vou fazer aqui em cima, hein? Ó, acho que aqui cabe, vamos ver. 420 dividido por 47, né, 42 não dá, então eu vou pegar tudo aqui, ó. Né, essa continha vai dar 8, vamos ver. 8 vezes 7, 56. Para 60 sobram 4. Veio 6. 4 vezes 8, 32. Mais 6, 38. 9, 41 para 42 é 4. Sobrou 4. Então sobrou 44. Bem, 44 é menor que 47. Então eu coloco uma vírgula e um zero. Tudo bem? Ficou 440 dividido por 47. Isso aqui vai dar 9. Acho que 9 dá. Vamos ver. 7 vezes 9, 63. Para 70 sobram 7. Veio 7. 4 vezes 9, 36. 43. Para 44 sobra 1. Ó, aqui já deu 8,9 e por aí vai, né? 17. Eu ponho um zero de graça aqui agora. 3 vezes 4 vai ser um 3. Essa conta continua. Então aqui deu 8,93 aproximadamente, né? O que ele fala aqui, ó? A medida, vamos voltar. A medida aqui do lado do quadrado mais próxima, é mais próxima de quanto que está aqui, ó? Ela está mais próxima de 9, né? Então o meu x aproximadamente 9 centímetros.
Olha lá no enunciado, alternativa C. E por fim agora, vamos lá, por fim o nosso último exercício da FUVEST, o 13º aí de matemática, né, 2021. Olha que interessante, gente. Eu vou tentar fazer um desenho com você aqui, né? Suponha, para simplificar, que a Terra é perfeitamente esférica e que a linha do Equador mede 40.000 quilômetros. O trajeto que sai do Polo Norte segue até a linha do Equador pelo meridiano de Greenwich, depois se desloca ao longo da linha do Equador até o meridiano 45 graus leste, então retorna ao Polo Norte por esse meridiano, tem comprimento total de quanto? Eita nós, né? Vamos tentar fazer aqui um globo, ó. Olha só. A gente tem o globo aqui, certo? Eu vou tentar fazer mais ou menos um 3D aqui. Olha lá, gente. Opa! Uma esfera aqui, né? Ó, tá aí a minha esfera, certo? Ele diz o seguinte pra gente, olha só. Que eu tenho aqui, né? O trajeto que sai do Polo Norte até a linha do Equador, ó, então seria isso aqui, ó, esse Polo Norte até a linha do Equador, que é essa aqui, ó, linha do Equador, aqui no meio, tá? Esse trajeto aqui, 45 graus leste, então ele deslocou isso aqui, ó, 45 graus leste, pessoal, aqui do meu centro da minha esfera, aqui eu tenho 45 graus, né? Então eu tenho esse tequinho aqui, ele quer saber exatamente o que, né? Qual o comprimento total, então, desse trecho aqui, desse aqui e esse pedacinho aqui de baixo? É exatamente isso que ele quer saber. Então o meu comprimento total vai ser quem? Vou descer um pouquinho aqui, ó, acho que dá para aí. Meu comprimento total vai ser quem? Então, pessoal, considerando que esse trecho aqui, né, essa descida aqui, ó, seria uma parte aqui, que é exatamente na metade, a outra, e tem a parte de trás que sobe. Isso é 1/4 do meu comprimento de 40.000 quilômetros, certo? Eu tenho esse aqui que tem exatamente a medida do outro aqui, então eu tenho mais 1/4 de 40.000 quilômetros. E mais quem agora? Esse pedacinho aqui, ó, vou pôr em azul aqui, ó, esse trechinho aqui, de baixo. Bem, ele tem a ver com esse ângulo de 45 graus aqui, que é essa abertura. Então eu tenho, no caso, esse trechinho, ele é 45 graus de um total de 360, certo? Vezes os 40.000 quilômetros, que é o comprimento total que eu tenho. Fazendo essa conta, ó, simplificando aqui, eu tenho, opa, vamos descer aqui, ó, simplificando, eu tenho 10.000 mais, se eu dividir aqui, ó, 10.000 novamente, 40.000 por 4, e aqui fazendo essa conta, 45 dividido por 360, eu tenho 1/8. Bem, fazendo essa divisão, 45 por 360, eu tenho 1/8. 1/8 de 40.000, se eu dividir isso aqui, eu tenho exatamente, ó, aqui ficou 20.000 mais 5.000. Isso vai dar um total de 25.000 quilômetros. Aqui no nosso enunciado, ó, a alternativa C. C de conseguir, hein? Tá bom? Então é isso aí. E dessa forma, então, nós terminamos aí a nossa prova da FUVEST 2021. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço para você e falou, bicho!